Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Hoje nós trataremos de uma mudança muito importante para pequenas e médias empresas, que é a atualização das regras do Simples Nacional, trazida pela resolução da CGSN número 183 de 2025. Se você é empresário, MEI ou contador, é importante atenção, porque essas alterações impactam desde a forma de calcular a receita bruta até a declaração de impostos, multas por atraso e informações incorretas. Mas além disso, a resolução traz mais integração digital entre a União, os estados e o município, deixando esse regime mais moderno, mas precisa de atenção redobrada. Nesse vídeo, então, nós vamos para a tela do computador e eu vou te mostrar o que mudou, os principais pontos que você precisa conhecer e algumas dicas práticas para evitar problemas com o fisco federal. Muito bem, agora já na tela do computador, nós vamos analisar e verificar aonde que nós temos acesso a todas as resoluções. E o primeiro passo é entendermos que, ao tratar de Simples Nacional, é o CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, a gente utiliza a sigla para ficar um pouco mais fácil, que publica todas as normas e resoluções que envolvem o Simples Nacional. Então, no próprio site da Receita, melhor dizendo, o site da Fazenda, o governo federal publica todas as normas que por ela foram publicadas e editadas. O mais interessante é que no próprio site, conforme os senhores veem no canto esquerdo, é possível utilizar o filtro, então buscar por anos, etc. Para nós, existem duas resoluções que são muito importantes. A primeira, que é a resolução número 183, que é a primeira, conforme os senhores veem na tela, que foi publicada no dia 13 de outubro. No entanto, essa resolução, ela altera outra resolução que já está presente em vigor desde 2018. Então, vamos procurar aqui pelo filtro. 2018, que é a resolução número 140, que foi publicada no dia 24 de março de 2021, que passou pela publicação, mas na verdade ela é datada de 2018. Então há várias resoluções que envolvem, então aqui nós temos dia 24 de maio de 2018, que fala sobre o regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. E é essa resolução número 140, junto da resolução número 183, que são importantes para essa videoaula. Então, o primeiro passo é entendermos quais são os novos princípios e a integralização entre os fiscos, ou seja, o que a gente está tratando com essa alteração. Ao longo da resolução número 183, aberta agora na tela, os senhores terão acesso a vários artigos, parágrafos e incisos que vão indicar a inclusão de vários novos princípios quando nós falamos de arrecadação e Simples Nacional. Então, cooperação, transparência, justiça tributária, integração administrativa. E quando nós falamos disso entre os fiscos, eu estou analisando tanto o fisco federal, o fisco estadual e municipal e assim por diante, e aqueles relacionados à própria atividade daquela empresa. Então, é através da resolução número 183 que agora, tanto a União quanto os estados e os municípios, eles devem atuar, de forma mais cooperativa e digitalmente integrada, ou seja, estamos falando de um mesmo sistema, compartilhando dados e evitando duplicidades das exigências administrativas e tributárias. Quando nós vimos agora para a resolução número 140, ela vai tratar logo no seu artigo 1º, as indicações. Então, por exemplo, essa resolução dispõe sobre regimes especiais ou o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas, e que é o artigo 1º. E dele se decorrem, então, os fins da resolução, conforme o artigo 2º. O que nós precisamos saber, então, com base na legislação? Há vários artigos que passaram por alterações. O artigo 1º, quando a gente analisa a resolução número 183, agora em tela, ele vai trazer e vai estabelecer algo muito importante. Ou seja, quais são os princípios que devem orientar e indicar o regime, incluindo a simplicidade, transparência, justiça tributária e assim por diante, conforme nós mencionamos há pouco. Mas há outros artigos que também são importantes. Então, note, a leitura integralizada desses dois documentos é que se faz necessária.
Além disso, a resolução número 183, ela trouxe um conceito muito ampliado de receita bruta, conforme os senhores verificam na tela, do artigo 2º, em especial o inciso 2, que vai mencionar acerca da receita bruta, conforme grifado. Então, a definição agora de receita bruta, ela passa a incluir todas as receitas, ou incluindo dentro dela a atividade principal, ou seja, todas as receitas da atividade principal daquele empreendimento, daquela empresa passam a ser incluídas uniformemente ou incluem-se no mesmo local, tendo, e sendo consideradas como atividade principal. Inclusive, quando o contribuinte ele possui múltiplas inscrições de CNPJ. Certo? Então, mesmo nesse caso. Do artigo, nós temos, e do inciso 2º, nós temos que o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados, o resultado nas operações em conta alheia e as demais receitas da atividade ou objeto principal das microempresas ou das empresas de pequeno porte, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concebidos, ou seja, é a alteração e a inclusão, a partir do artigo 2º, inciso 2, da resolução número 183, que nós temos essa ampliação do conceito de receita bruta, que antes não funcionava dessa forma. Então, essa medida e essa alteração, ela visa coibir, analisando o próprio documento, as fragmentações de faturamento que muito ocorrem, e assim nós podemos garantir maior clareza no enquadramento do regime. Mas não para por aí, há outras atualizações também, Agora nós temos mais integração digital, até tratando na natureza declaratória das obrigações. Então, algumas obrigações, como a PGDAS, por exemplo, ou a PGDAS-D, a DEFIS e a DAS NCMEI, elas passam a ter natureza declaratória, ou seja, os dados que foram informados, eles configuram como se fosse uma confissão de dívida, ou seja, todos os dados informados configuram ali confissões de dívidas. E para tal, nós podemos fazer a leitura de alguns artigos. Nós vamos descer aqui na resolução 183 e vamos fazer a leitura do artigo 6º, o parágrafo 5º. Então, por exemplo, no caso, conforme dispõe o parágrafo 5º, grifando para ficar mais fácil a leitura, no caso da opção pelo Simples Nacional feita pelo MEI ou empresa de pequeno porte, na condição de empresa em início de atividade, a realização da solicitação será simultânea à inscrição do CNPJ por meio do sistema da administração, que seria outra mudança, porque antes eram feitos em momentos separados. Agora, isso já não ocorre mais. Então, o artigo 6º, em coparticipação com aquilo que já mencionamos, ele vai definir que a receita bruta, ela está abrangendo ali, todas as atividades da empresa, conforme mencionado, com base no artigo 1º e no artigo 2º, e também incluindo os valores que foram auferidos ali em diferentes inscrições pelo CNPJ. Agora, aqui, pelo parágrafo 5º, ele colabora com o que já foi mencionado, indicando que a solicitação, seja da empresa de pequeno porte ou do microempreendedor, deve ser feita simultaneamente à criação do CNPJ, ou seja, tudo está integrado a partir de agora e há essa integralização. Professora, na dúvida, como que eu sei? Quando nós, voltando agora para a resolução número 140 de 2018, a resolução ela já menciona, conforme os senhores podem ver no canto direito, todas as alterações. Então, desde 2018, ela sofreu um número considerado de alterações e com base, conforme os senhores veem no último tópico, a resolução número 183. Então, a gente pode clicar e abrir a 183 ou permanecer na 140. Além disso, há outro elemento muito importante que é a integração. Muito bem, agora com a 140 em tela, a integração digital e a natureza declaratória das obrigações. Então, para o MEI, por exemplo, a DAS NCMEI, ela ganha maior relevância, porque acaba permitindo o compartilhamento das informações com outros órgãos públicos. Por isso que nós falamos de integração entre ele e as informações estão integralizadas aos fiscos diferentes, municipal, estadual e da União, o que é também uma grande alteração que não havíamos visto antes. Decorrendo agora da resolução 183, há outras questões também. A simplificação na adesão do regime, já mencionaremos o artigo, mas o que isso quer dizer? Para as empresas em início de atividade, ela pode operar pelo Simples Nacional e ela não precisa de um tempo.
Nós já vimos isso com base no artigo 6º, no parágrafo 5º, ou seja, eu opto pelo Simples Nacional no momento da criação daquela empresa. Mas como que eu posso fazer isso? Eu opto através da inscrição, através da criação do meu CNPJ, via um portal específico que é o portal Redecim. Então, através do Redecim eu já faço a opção do Simples Nacional. Não é necessário esperar outras inscrições primeiro para depois ser optante do Simples Nacional, e isso facilita muito. Mas há ainda um outro detalhe. A adesão terá efeito imediato, obviamente, após o registro, e o empreendedor agora, através da resolução 183, ele tem um prazo de 30 dias para regularizar pendências, caso haja. E isso a gente pode verificar, decorrendo agora do artigo 6º, agora vamos para os incisos. O inciso 4, ele dirá: confirmada a regularidade da inscrição municipal, ou seja, houve o caso de inscrição do CNPJ municipal e, quando exigível, da estadual, ou ultrapassando o prazo a que se refere o inciso 3, sem manifestação por parte do ente federado, a opção será deferida, ou seja, nem o ente federado, aquele fisco, não foi contra a inscrição, sendo optante pelo Simples Nacional, observada as demais disposições relativas à vedação para o ingresso do Simples Nacional. Além disso, o inciso 5, ele continua dizendo que a opção produzirá efeitos a partir da data da inscrição. Inscreveu o CNPJ hoje, de hoje para frente, ele vale, aquela decisão é válida e passa a decorrer dela os seus efeitos. Professora, fiz a minha inscrição, mas foi indeferida. E a partir de agora? Através do inciso 6, nós temos que, caso a opção seja indeferida, ou seja, optou pelo Simples Nacional, mas não foi aceito, caso hajam pendências impeditivas, ou seja, pendências impeditivas do ingresso, o contribuinte poderá regularizá-las no prazo de 30 dias, que foi o que nós acabamos de mencionar para os senhores. Havendo pendências, pediu o Simples Nacional, foi indeferido, 30 dias para regularizar aquelas pendências, para aí sim, novo pedido, e dessa forma, estando regularizadas, poderá ser aceito o Simples Nacional. Mas as alterações, elas não param por aí. Nós temos também maior fiscalização pela Resolução 183 e autonomia municipal, porque antes os municípios eles estavam, de certa forma, mais engessados em relação ao fisco estadual e federal, que não acontece a partir de agora. Então, lendo a 183, nós temos que os municípios eles passam a ter maior autonomia para exigir, por exemplo, a escrituração fiscal digital das empresas optantes. Optou pelo Simples, o município também pode solicitar. E há também, pela resolução 183, a obrigatoriedade que agora passará a ser válida somente se o município disponibilizar um programa que seja gratuito de cumprimento de obrigação. Ou seja, pode cobrar desde que o próprio município ofereça um programa que seja gratuito. Isso acaba reforçando, por que não, o papel das prefeituras nas fiscalizações e o controle tributário local. Então, ela traz o papel dos municípios ante a essas alterações. Decorrendo agora também da resolução 183 que está em tela, existem as novas regras para as multas também, que é muito importante compreender. Então, no caso do PGDAS-D, por exemplo, ocorrerá ou incorrerá numa multa de 2% ao mês ou fração, limitado ao teto de 20% de multa por atraso ou falta das informações. Então, esse dado passa a ser válido a partir do dia 1º de janeiro de 2026, com a implementação dessas mudanças. No caso do DEFES, por exemplo, multa de 2% ao mês, também limitado ao teto de 20%, além de R$100 por grupo de 10 informações incorretas ou que não foram, ou que foram guardadas, aquelas informações omitidas, e a multa mínima é de R$200 por declaração, conforme alterações do 183. E para finalizarmos, a atualização da própria das vedações ao regime do Simples Nacional. Então, novas restrições para o ingresso, ou seja, não é todo mundo que pode fazer essa solicitação, como já não era antes, mas agora torna-se ainda mais burocrático. Então, empresas com sócio domiciliado no exterior e empresas que mantenham filial, agência ou representação fora do nosso país. E isso acaba combatendo, os casos de fraude tributária e fiscal que ocorrem e muito no nosso país. Então, para evitar essas alterações e essas fraudes, fica limitado a não solicitação nesses casos de empresa com sócio em domicílio no exterior ou, porventura, aquela empresa que tem uma filial ou uma agência com representação fora do nosso país. Para leitura, então, para finalizarmos o nosso vídeo, a gente tem um outro artigo que é o 40. Vamos abrir na resolução número 140 para ficar mais fácil. Nós temos vários artigos que decorrem da legislação.
Mas vamos analisarmos o artigo 40 para ficar mais fácil a leitura aqui. Já de base no artigo 40, os tributos devidos, apurados na forma prevista nesta resolução, deverão ser pagos até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta, ou seja, estende-se a natureza declaratória, né, das obrigações acessórias. A gente falou agora há pouco da DEFES, da PG-DAS-D, por exemplo. Isso significa mais informações, mas também devem ser pagas uma vez auferidos aqueles tributos dentro do prazo específico. Voltando para a resolução número 183, há um último artigo para mencionarmos, que é o artigo 98. Vocês podem, da leitura, verificar. O artigo 98, ele é importante aqui, vou grifar para ficar mais fácil a leitura. O artigo 98, ele vai fazer uma vedação à opção pelo Simples Nacional. Já mencionamos isso, mas vamos falar um pouquinho dos percentuais que essa resolução trouxe. Então, como ficará? Com base no parágrafo 3º, observando o disposto no parágrafo 2º deste artigo, ou seja, vamos lá para a resolução número 140, o que acontece? A metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou a 75%, se houver a apresentação de declaração. Então, o que esse artigo está falando? Que ele atualiza, querendo ou não, né, as hipóteses de impedimento à opção do Simples Nacional, incluindo alguns casos de multa quando não há o devido pagamento. Professora, ainda estou na dúvida. O ideal é fazer a leitura tanto da resolução quanto dos artigos em conjunto. Então, eu tenho o artigo 98 da resolução número 140 e as alterações da 183. Então, note, é um vídeo rápido e simples, mas para os senhores entenderem. Eu tenho multas por atraso, erro nas declarações, vedação da opção do Simples Nacional, que mencionamos agora, a extensão dos percentuais de multa a serem aplicados, princípios do Simples Nacional, né, e o conceito de receita bruta, que foi alterado, e a natureza das declarações. Então, note, a resolução ela é muito importante, já está em vigor, mas os seus efeitos veremos provavelmente a partir de janeiro de 2026, mas a atualização ela é muito necessária. Assim, encerramos mais um vídeo do nosso canal. Caso tenha gostado, não deixe de deixar um like, se inscrever no nosso canal e aqui embaixo na caixa de comentários vocês podem solicitar outros vídeos que desejam ver no nosso canal. Aqui nós discorremos e passamos pelas normas juntos, mas no próprio site da Receita, do Ministério da Fazenda, os senhores têm acesso a todas as resoluções até o momento publicadas pelo CGSN. Obrigada pela sua presença nesse vídeo e até a próxima!